Terceira coisa que Jesus fez enquanto esteve aqui, que nos inspira a sermos discípulos radicais. Jesus considerava todas as pessoas muito importantes. Jesus considerava todas as pessoas muito importantes. Entenda uma coisa: você nunca olhou nos olhos de uma pessoa que Deus não a considere importante. Você nunca olhou nos olhos de uma pessoa que Deus não considere essa pessoa importante. Ou seja, todas as pessoas com quem você já olhou são importantes para Deus. Os religiosos da época de Jesus, eles se incomodavam profundamente com o hábito que Jesus tinha de conversar, de caminhar, de se relacionar, de frequentar a casa de pessoas que eles, religiosos, não consideravam dignas, nem importantes. Eles se incomodavam profundamente com esse hábito de Jesus de insistir em valorizar as pessoas que eles não consideravam de valor. Lucas capítulo 15, versículo 1 e 3 diz assim: certa ocasião, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram perto de Jesus para ouvir. Olha quem chega perto de Jesus: cobradores de impostos. Gente, não tem nada a ver com os fiscais da Receita de hoje. Naquele tempo, cobrador de imposto era tido realmente como um povo imundo, ladrão. Até porque aqui no contexto judaico, o cobrador de imposto, ele era um traidor do povo de Israel, porque ele servia aos romanos cobrando impostos dos judeus. E além disso, eles cobravam a mais para ficar uma parte para eles. Então era uma classe de pessoas odiadas entre os judeus. Então aqui diz que um grupo de muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram perto de Jesus para ouvir. Os fariseus e mestres da lei criticavam Jesus dizendo: este homem se mistura com gente de má fama e toma refeições com eles. Percebe o que estava acontecendo aqui? Que tipo de pessoa Jesus estava atraindo? Cobradores de impostos e pessoas de má fama. Elas queriam vir ouvir Jesus. E olha que Jesus não tinha um evangelho água com açúcar, não. Jesus tinha palavras duras, confrontava o pecado. Mas as pessoas eram atraídas a ele, porque ele falava isso em amor, em verdade. Mas aí os religiosos estavam ofendidos e incomodados. Eles diziam que não entendiam ou não concordavam com o fato de Jesus estar se misturando com essas pessoas de má fama e ainda comia com eles. E Jesus, já percebendo aquilo, aquele ambiente de crítica, aquelas pessoas criticando o fato dele estar ali com aquelas outras pessoas, Jesus, já incomodado com a discussão dos religiosos a respeito de quem eram e quem não era importante, quem era digno e quem não era digno, quem tinha valor e quem não tinha valor. E aí Jesus naquela hora resolve contar 3 parábolas. Isso não é comum. Jesus de repente ele dispara 3 parábolas que na verdade é uma só. São 3 parábolas para contar a mesma história. É como se assim: vocês estão difíceis de aprender, eu vou contar uma, depois contou outra e depois contou outra. Ele dispara 3 parábolas aqui em Lucas 15 para contar a mesma história a respeito de quem realmente é importante e quem não é importante. A primeira está em Lucas 15, capítulo 15, versículo 4 e 7, diz assim: aí Jesus, em resposta ao moído lá dos fariseus, ele começa: se alguém de vocês tem 100 ovelhas e perde uma, por acaso não vai procurá-la? Assim, deixa no campo as outras 99 e vai procurar a ovelha perdida até achá-la. Quando a encontra, fica muito contente e volta com ela nos ombros.
Chegando à sua casa, chama os amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo porque achei a minha ovelha perdida. Lucas 15, 8 a 10, já é outra parábola. Se uma mulher que tem 10 moedas de prata perder uma, vai procurá-la, não é? Ela acende uma lamparina, varre a casa e procura com muito cuidado até achá-la. E quando a encontra, convida as suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo porque achei a minha moeda perdida. E aí Lucas 15, 11, 13, 17, 19, 22 ou 24. Um homem tinha 2 filhos. Um certo dia o mais moço disse ao pai: pai, quero que o Senhor me dê a minha parte na herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço juntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito distante. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Vou voltar para a casa do meu pai e pedir que me aceite como um dos seus trabalhadores. Quando o filho ainda estava longe de casa, o pai o avistou e com muita pena do filho correu e o abraçou e o beijou. E o pai ordenou aos seus empregados que trouxessem e matassem um bezerro gordo. E vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. Amém? Então Jesus estava incomodado com aquela discussão, com aquela conversa mole dos fariseus, criticando Jesus porque ele se aproximava ou deixava que as pessoas de má fama se aproximassem dele, porque ele se misturava com aquele tipo de gente. E ele, já cansado de ouvir isso, ele conta essas 3 situações, essas 3 parábolas: a ovelha perdida, a moeda perdida e o filho perdido. E o que é que Jesus queria ensinar com essas 3 parábolas? Ele está ensinando que aqueles que estão perdidos, ou seja, aqueles que estão vivendo longe de um relacionamento com Deus, são tão importantes para Deus que isso exige uma busca incansável. Aquelas pessoas que estão vivendo longe de um relacionamento com Deus, elas são tão importantes para Deus que isso exige uma busca incansável. O pastor sai a procurar a ovelha perdida, e quando é que ele para de procurar a ovelha perdida? Ele para só quando ele encontra a ovelha perdida. Nada mais é importante para ele. Só uma coisa importa para ele: procurar a sua ovelha perdida. A mulher, ela vasculha toda a casa, ela acende uma lamparina, ela varre toda a casa, diz que ela procura com cuidado a sua moeda. E até quando ela procura a moeda? Até encontrar a moeda. Nada mais era importante para aquela mulher a não ser procurar a sua moeda que havia se perdido. O pai, ele não sai à procura do filho perdido. Sabe por quê? Porque ele respeita a sua liberdade. Não era uma ovelha que se perdeu sem saber o que estava fazendo. Não era uma moeda, um objeto que não tem vida. Aqui é um filho que decidiu ir embora da casa do pai, e o pai não o procura porque respeita a sua liberdade. Mas aquele pai não se cansa de procurar o filho no horizonte, porque você acha que é coincidência que quando o filho vem ao longe, ainda longe no caminho, o pai o avista e sai correndo ao seu encontro? Imagina aquele pai todos os dias olhando para o horizonte da estrada e procurando o seu filho no horizonte da estrada. E é por isso que no dia que o filho decide voltar, o pai estava olhando para o horizonte e o avista. É por isso que o filho não surpreende o pai, mas o pai surpreende o filho indo ao seu encontro. Nada mais era importante para aquele pai do que procurar no horizonte o filho que estava perdido. Sabe quando você e eu perdemos alguma coisa importante? Nós não queremos fazer outra coisa a não ser procurar o que perdemos.
Quando um míope, por exemplo, como eu, perde o óculos, ele não quer fazer outra coisa a não ser procurar o óculos. Quando um adolescente perde o celular, nem vir para o culto ele quer. Quando alguém perde dinheiro, não quer fazer outra coisa a não ser procurar o que perdeu. Você não sente vontade de comer, você não sente vontade de dormir, você não sente vontade de conversar. Você só quer encontrar o que você perdeu, se você perdeu alguma coisa de valor para você. O que Jesus está ensinando aqui nessas parábolas é que todas as pessoas que estão vivendo longe dele são alvo da sua incansável, imparável procura. O que Jesus está ensinando é que Deus não vai descansar, Deus não vai ficar tranquilo, Deus não vai estar conformado enquanto não atrair para perto dele todos os seus filhos que estão perdidos. E eu quero que você entenda é que você e eu somos um instrumento que Deus quer usar para procurar pelos perdidos. Você e eu somos aquele pastor, você e eu somos aquela mulher que acende a lamparina e varre a casa. Você e eu também podemos ser aquele pai que vai buscar no horizonte aquele filho que está voltando. Nós somos instrumentos de Deus para resgatar aqueles que estão perdidos. Para mim não existe nenhuma comparação que retrate melhor essa situação do que a comparação de ter um filho perdido, um filho desaparecido. Nenhuma comparação ilustra melhor o que Deus sente do que um pai, uma mãe que tem um filho desaparecido. Espero em Deus que aqui não tenha ninguém que esteja passando por isso, porque deve ser uma das piores situações do mundo. Na minha opinião, eu nunca passei por nenhuma das duas, mas na minha opinião deve ser mais doloroso ter um filho desaparecido do que ter um filho morto. Porque quando está morto você já sabe o fim. Você agora vai deixar Deus trabalhar no seu coração para você continuar a sua vida. Mas se você tem um filho desaparecido, a sua vida não existe mais. Tudo perde o valor se você tem um filho perdido. Alguém que tem um filho perdido não sonha mais com um carro novo. Quem tem um filho perdido não sonha mais com a casa nova, com a reforma da casa. Quem tem um filho perdido não fica sonhando com uma promoção no trabalho, não fica planejando uma viagem de férias. Não. Para quem tem um filho perdido, a única coisa que interessa é procurar até encontrar. Nunca para de procurar. Mesmo depois de anos e anos e anos. Já vi vários testemunhos. Os pais dizem que continuam procurando em cada rosto que encontram na rua, em cada esquina, em cada carro. Nunca para de procurar. Nunca descansa. Nunca volta a curtir a vida. Não tem sentido enquanto não encontrar. Enquanto não encontrar. Eu acho que essa situação ela ilustra bem o que Jesus está tentando passar. E vocês estão aí me criticando porque eu estou comendo com essas pessoas.
Elas são os filhos perdidos do meu Pai. E elas são tão importantes para Ele, que isso exige uma busca incansável, imparável, interminável. E essa busca só vai acabar quando encontrar. É por isso que nós, como discípulos de Jesus, é por isso que nós, como igreja, corpo de Cristo, nós somos o instrumento, como corpo, para buscar os perdidos. É por isso que nós, como igreja, nós nunca devemos parar de procurar os perdidos. Enquanto houver pelo menos um perdido, nós temos que continuar buscando. Às vezes as pessoas não entendem nada disso. E quando a gente fala sobre o sonho de Deus de ganhar milhares de pessoas para Jesus, elas, porque o pastor quer uma igreja grande. Não sabe de nada. Falando besteira. Quantas pessoas você acha que satisfazem o coração de Deus? 500 pessoas está bom para Deus? 1000 pessoas está bom então? 10.000 pessoas está bom? Não! Tinham 99 ovelhas a salvo, mas tinha uma só ovelha perdida. E o pastor não foi para casa dormir, sossegar, não. Porque tinha uma que estava perdida. Então quantas pessoas são suficientes? 10.000, 20.000? Não. No dia que nós tivermos, já falei aqui outras vezes, no dia que nós tivermos um estádio lotado no culto, a gente vai estar sonhando em fazer 2 cultos. Porque não há limites. Enquanto tiver gente perdido, a procura não para. A gente não vive para encher um auditório. É por isso que a gente está sempre quebrando o auditório e fazendo um maior, que é para a gente não se conformar. Quem está desde o início sabe quantas vezes nós quebramos o auditório e fizemos de novo. Nós começamos com um que cabia 20 pessoas. Hoje a gente está com um que cabe 800, mas eu já estou incomodado com isso. Porque para aquilo que Deus quer é muito pouco. O percentual da parábola da ovelha perdida era de 1% perdido, 99% achado. E o pastor não sossegou. E o pastor ali é Deus. Ele não sossegou. Ele não foi para casa dormir, descansar. Não, ele foi procurar a ovelha até encontrar. Eu pergunto, como é que nós conseguimos descansar, dormir em paz, diante de uma cidade como a nossa, que pelo menos 80% vive distante de Jesus? E olha que a nossa cidade é uma das cidades que tem o maior índice de evangélicos e cristãos, sei lá, não gosto nem de usar esse nome, do Brasil. Mas aqui pelo menos, isso levando em consideração que todos os que dizem que são discípulos, são discípulos. Pelo menos 80% da nossa cidade está perdida, longe de Deus, vivendo fora de um relacionamento pessoal com Deus. Então como é que a gente pode viver nessa realidade de 80% perdido e 20% achado, e a gente viver tranquilo, sonhando os nossos sonhos, cuidando das nossas próprias coisas? É como, pensa só, o seu amigo tem um filho desaparecido, e ele está desesperado, e ele pede que você o ajude a encontrar. Ele olha para você, você só quer saber de dormir, passear. Sabe, Deus quando olha para a gente, Ele diz, é incoerente. Jesus está dizendo, olha, esse sentimento que o Pai tem pelos seus perdidos é completamente diferente do sentimento que nós temos pelos perdidos. Se der um dia aí conversando, tal, se der para ganhar alguém para Jesus lá, mas uma coisa completamente acidental, nada intencional. Quando nós, eu digo nós, começarmos a enxergar com os olhos de Jesus e a sentir com o coração de Jesus, então vamos perceber que não faz o menor sentido nós gastarmos todo o nosso tempo, nós gastarmos toda a nossa energia, nós gastarmos todos os nossos recursos para construir casa, para comprar bens, para viver as futilidades do meu eu.
Quando eu enxergar com os olhos de Jesus e sentir com o coração dele, eu vou entender que não faz o menor sentido esse estilo de vida cristão vaidoso que nós vivemos. A coisa mais importante que você pode fazer com a sua vida é torná-la um instrumento de Deus para procurar os seus filhos perdidos, para resgatá-los e trazê-los para junto dele e para junto da sua família. Enquanto Jesus olhava para a multidão, você vai ver isso várias vezes no Novo Testamento. Jesus olhou para a multidão e teve compaixão delas. Jesus estava planejando o dia de descanso, preguei sobre isso recentemente, quando ele vem saindo lá do mar no seu barquinho, ele vê uma multidão que o seguira e diz que ele olha para a multidão e sente compaixão daquela multidão. Os fariseus, eles olhavam para a multidão e eles pensavam, essa multidão maldita que não obedece às leis de Deus. Jesus olhava para aquela multidão e tinha compaixão daqueles perdidos. Com quem parece o nosso pensamento? Com os fariseus, essa multidão maldita, indigna, que não segue os mandamentos de Deus, ou com o sentimento de Jesus, que olhava e tinha compaixão? Nós olhamos para os perdidos e às vezes nós sentimos desprezo por eles, às vezes nós sentimos raiva deles, às vezes nós somos completamente indiferentes. Nós, não esquece que eu estou falando nós. Nós olhamos para uma prostituta e às vezes nós sentimos raiva, ódio, nojo. Nós olhamos para um homossexual e a gente tem raiva dele. A gente olha para um dependente químico e a gente não tem paciência com ele, porque ele cai vez por outra, e a gente está chateado com ele, porque ele caiu de novo. É assim que a gente olha. E Jesus tem o quê? Compaixão. Compaixão. A questão é, se a igreja não for o lugar onde os perdidos serão acolhidos, amados e valorizados, para onde é que eles vão? Se a igreja não for o lugar onde os perdidos sejam acolhidos, amados e valorizados, onde é que eles experimentarão Jesus? A gente desiste muito fácil das pessoas. Nós desistimos muito fácil das pessoas. O diabo está sempre ganhando de nós, porque ele é muito mais perseverante do que nós. A gente começa uma batalha com ele por uma vida e rapidinho a gente desiste. Ele não. Agora não esqueça uma coisa, você tem, ainda em Lucas 15, eu quero te dizer que você e eu temos um potencial de provocar uma festa no céu. Lá diz que há muita alegria quando um perdido é encontrado, é salvo. Então você e eu temos um potencial incrível de fazer uma festa no céu. É como se os anjos já estivessem com os rojões preparados para quando você resgatar um filho perdido, eles soltarem esses rojões. Você tem potencial para provocar uma festa no céu. Diga para a pessoa que está do seu lado, você tem potencial para provocar uma festa no céu. Eu quero concluir essa mensagem com um vídeo muito especial, um trechinho do filme A Lista de Schindler. A história de um homem que durante a Segunda Guerra Mundial pegava todo o seu dinheiro e subornava soldados nazistas para resgatar judeus que estavam condenados à morte e levava para a sua fábrica. Fala sobre o valor de uma vida. Isso retrata bem a nossa realidade. Pode passar.
Você já assistiu o filme A Lista de Schindler? 1000 vidas foram salvas. E o Senhor me levou a assistir esse filme. Eu falei, mas por que eu vou assistir a Lista de Schindler? Schindler, para aqueles que não assistiram, foi um alemão que viveu durante a Segunda Guerra Mundial. Enquanto os nazistas, seguidores de Hitler, perseguiam os judeus, então aqueles judeus que estavam indo para o campo de concentração para morrer, Schindler pegava dinheiro, subornava os soldados nazistas, pegava essas pessoas, crianças, jovens, adultos, mulheres, e trazia para dentro da sua fábrica. Lá eles estavam seguros. Lá na sua fábrica, ele conseguiu, com o dinheiro que tinha, comprar, subornar, ele conseguiu salvar 1.100 pessoas. Crianças, jovens, velhos, senhoras, ele trouxe para a sua fábrica. E teve uma noite que ele fez as suas malas e ele correu em direção ao seu carro. E quando ele chegou diante do seu carro, se apresentou dele uma multidão. Eram as 1.100 pessoas que ele tinha salvado dos alemães. Escrevemos uma carta, tentando explicar as coisas. No caso do senhor ser capturado, todos os operários assinaram. Está em hebraico. O Talmud diz: aquele que salva uma vida, salva o mundo inteiro. Eu podia ter salvado mais. Eu podia ter salvado mais. Eu não sei se ao menos... Oscar, aqui estão 1.100 pessoas que estão vivas por sua causa. Olhe para elas. Se eu tivesse guardado mais dinheiro. Eu joguei tanto dinheiro fora. Você não tem ideia. Se ao menos... Haverá outras gerações por causa do que o senhor fez. Não fiz o suficiente. O senhor fez muito. Esse carro... Eu teria comprado o carro. Por que fiquei com ele? 10 pessoas só nesse carro. 10 pessoas... 10 pessoas a mais. E isto, 2 pessoas. É de ouro. Mais 2 pessoas. Eu teria conseguido 2 pessoas. Uma a mais, pelo menos. Uma pessoa. Uma pessoa, Esther. Por isto. Eu podia ter salvado mais uma pessoa e não salvei. Eu não salvei. Eu não salvei. E você? Qual é a sua parte? Muitas vidas estão indo para o inferno. Você precisa alcançá-las. As vidas precisam ser alcançadas. Seu cônjuge, seus pais, irmãos, amigos. O que você tem feito para alcançá-los? Quanto vale uma vida para você? Oscar Schindler investiu milhões para salvar 1000 pessoas. Lembre-se, uma vida vale mais que o mundo inteiro.
Eu imagino que no dia do julgamento, a gente deve ser confrontado com alguma coisa desse tipo. Eu sei que o julgamento dos salvos não é para condenação, porque já somos salvos, porque o nome está escrito no livro da vida. Mas se há um julgamento, é para uma prestação de contas. E eu acredito que haverá algum tipo de prestação de conta em relação a isso. E eu imagino que o sentimento vai ser algo semelhante, de saber que eu poderia ter salvo mais, ter feito mais. Quantos discípulos passam a vida inteira e não fazem nenhum outro discípulo? Quanto tempo faz que você já se tornou discípulo de Jesus? Quantas pessoas você conduziu para Cristo? Quantas pessoas chegaram a Cristo por causa da tua vida como instrumento? A vinda de Jesus a esse mundo retrata essa busca pelo perdido. Ele veio aqui, Ele se fez carne, Ele habitou entre nós, Ele pagou o nosso pecado na cruz. Ele veio onde estávamos, se fez servo, se fez carne. Assim como a estrela guiou os reis magos do Oriente até o menino Jesus, que a nossa vida seja luz que ilumina o caminho dos perdidos até a presença do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe. Fique em oração.